Olá, seja muito bem-vinda ao canal Devocional Together, um espaço reservado para o Senhor, onde eu posso compartilhar com você tudo aquilo que Ele tem me ensinado no meu cotidiano, no meu ordinário. Sempre falo, que a nossa casa, a minha casa, é uma sala de aula onde eu aprendo demais com Deus, onde nas pequenas coisas do dia a dia Ele sinaliza, Ele traz instrução, Ele traz mudança e traz cura. E diante disso, eu venho aqui compartilhar com você também, mulher que trabalha fora, que fica dentro de casa, não importa, as instruções que Ele tem trazido ao meu coração para poder também trazer ao teu. E diante disso, eu queria compartilhar uma palavra que, conversando com uma pessoa essas semanas e alguns dias, esse tema vem sido recorrente, aparecendo várias vezes. Então hoje eu resolvi trazer para você aqui. E se eu posso dar um nome a esse devocional hoje, eu dou o nome de Ouça a Voz do Espírito. Porque como é fácil nós nos encontrarmos com situações, pessoas que tentam abafar a voz do Espírito Santo no nosso coração, tentam quebrar a certeza da voz do Espírito Santo ao nosso coração. E para começar, eu queria ler então para você 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, onde diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha que coisa mais poderosa essa palavra que o apóstolo Paulo ensina então a Timóteo, que a Escritura, a palavra de Deus, escrita por homens, mas totalmente inspirada pelo Espírito Santo, ela é capaz de nos deixar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Toda boa obra. Seja ela na repreensão, seja ela na instrução, na justiça, a palavra inspirada pelo Espírito Santo nos traz capacidade. Então, se nós ouvimos a voz do Senhor diante da palavra, diante da instrução, nós precisamos permanecer nisso. Não existe sombra de erro na instrução da palavra, na instrução do Espírito Santo sobre a nossa vida. E nós precisamos nos manter firmes naquilo que Ele tem trazido ao nosso coração diante da verdade, da palavra, da Escritura de Deus. Não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos enfrentando, não importa as palavras contrárias que virão, será certeza da plenitude, daquilo que é completo da palavra de Deus que vai nos manter firme, ouvindo a voz do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, porém, eu queria começar aqui, dar ênfase nesse devocional, sobre nós não nos justificarmos geralmente, a gente escuta, eu não vou fazer isso, ou eu vou fazer isso porque eu senti paz. Eu não vou fazer isso porque eu não senti paz. Nós não podemos justificar as nossas ações através de sentir ou não paz. Porque se nós formos ver na instrução da palavra, na Bíblia, e se nós formos ver a história de Jonas, a instrução de Deus para Jonas foi pesada. A instrução de Deus para Jonas era de repreensão. Se o povo de Nínive não mudasse, ele viria com mão pesada sobre aquele povo. E essa instrução de Deus a Jonas não trouxe paz ao coração de Jonas. Mas mesmo assim, Jonas teria que cumprir em obediência aquilo que Deus estava trazendo a ele. E muitas vezes nós nos escondemos, estamos ouvindo a voz de Deus, estamos ouvindo a conduta do Senhor através da palavra, através da oração, e nós estamos justificando o não cumprimento, a falta de obediência, porque não estamos sentindo paz. Então você não precisa sentir paz no cumprimento das instruções do Senhor, porque muitas vezes nós vamos sim ouvir instruções pesadas,
nós vamos sim ouvir instruções de mudança na nossa vida, que não vão ser agradáveis, que ao primeiro momento nós não vamos sentir paz, mas nem por isso não quer dizer que não é de Deus. Então nós precisamos obedecer, cumprir aquilo. Veja só, Neemias, ele orou a Deus por um posicionamento que já estava no coração dele para ir lá em Jerusalém e reconstruir os muros. Ele pediu ao rei, o rei concedeu tempo para ele e ele orou e mostrou o tempo todo que Deus era com ele, que Deus estava a favor dele e foi até Jerusalém para reconstruir os muros. Então, ele poderia realmente não sentir paz, afinal de contas estava um ambiente que não era propício a isso, em Jerusalém, mas ele foi. Ele permaneceu ouvindo a voz e continuou. E olha só que interessante, quando ele chegou lá então, ele encontrou oposição. Ele encontrou homens lá de Samaria que começaram a se colocar contra o posicionamento dele, zombaram dele, criticaram ele, mas mesmo assim, Neemias se posicionou firme naquilo que Deus tinha trazido ao coração dele. Então nós precisamos crer naquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, diante da palavra, diante da instrução. O que nós podemos falar de Jesus? Jesus encontrou oposição, crítica fora do grupo que ele mantinha, né, dos 12 discípulos, mas ele também encontrou oposição dentro do grupo, porque Judas o traiu. Judas não mostrou nenhum momento que se opusera a Jesus, simplesmente foi lá e o traiu. Então nós vamos ver pessoas que vão vir agindo diretamente contra nós, com palavras, com oposição, e nós vamos saber também de pessoas que sempre se opuseram, mas não falaram nada, simplesmente nos traíram. O que nos faz permanecer então? O que nos faz continuar? É crer. Crer na certeza que a palavra traz instrução, que a palavra traz caminho, que a palavra traz solução para a sua vida. Você pode sim conversar com uma pessoa mais experiente, uma pessoa que está mais avançada na jornada, porque a própria palavra de Deus fala que há sabedoria na multidão de conselhos, mas você precisa permanecer na palavra de Deus. E é isso que vai lhe garantir êxito, é isso que vai lhe garantir vitória, é isso que vai lhe garantir obediência diante daquilo que o Senhor tem trazido ao seu coração. Queria compartilhar mais um versículo que está lá em Isaías 30, no versículo 21, onde fala assim: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, siga-o. Continue escutando a voz do Espírito. Continue inclinando os seus ouvidos e o seu coração para a verdade, para a instrução da verdade. Não importa a oposição que você encontre. Estando dentro da verdade, continue ouvindo a palavra de Deus. Amém? Que essa palavra seja bênção e seja resposta para o seu coração, talvez nesse momento. E que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.